Estamos começando o nosso programa O Povo de Deus. Hoje nós vamos ter alegria aqui no nosso programa, vai ser com música, vamos ter Elis Regina, vamos ter também o Senhor Beru, que a nossa cidade de Caxias o conhece muito bem. E vamos agora ouvir, acolher na vida e no coração o Evangelho do dia, que é Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 20. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançando a rede ao mar, pois eram pescadores, Jesus lhes disse: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca, com os empregados, e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Vimos aqui, podemos dizer, a vocação desses primeiros discípulos, o chamado de Jesus a eles. E a partir desses chamados, nós também nos vocacionamos, nos sentimos também chamados pelo Cristo, dando continuidade à missão do Cristo e dos apóstolos. Jesus Cristo chamou os pescadores, homens, peões do mar, que viviam desta peleja, da pesca. Foram de pescadores de peixes de pessoas, de almas para Cristo. Jesus dizia pescadores de homens. Ele poderia contar só com os anjos, as cortes celestiais, os querubins, os serafins, os arcanjos, mas não. Quis contar com pessoas humanas para a sua missão. Quer contar também com cada um de você que nos acompanha nesse momento, na missão. Você sabia que você pode ser muito útil à missão de Cristo, à missão da igreja, ao reino de Deus? Todos nós cristãos, fazendo o anúncio do Evangelho, fazendo o bem, como o mundo ficará melhor, mais bonito e mais completo. São os cristãos que, com a sua missão, mesmo pessoas limitadas, talvez como eu, como você, mesmo assim, fizeram com o seu sim, com a sua prontidão ao chamado de Cristo, a palavra de Deus, o Evangelho, rasgar os oceanos, os mares, os continentes, e a palavra de Deus chegou até o nosso coração. E agora é a nossa vez. Todos nós juntos nos sentindo chamados, convocados e enviados. O Papa Francisco diz, uma igreja em saída, nós também fazermos a nossa vez, anunciando o Evangelho. Naquela época, a maior presença do reino de Deus era a pessoa de Jesus. Agora, nós o temos de modo especial nos sacramentos, na Eucaristia, maior expressão do reino de Deus. Mas também, todas as respostas dadas positivas para Jesus, no sentido de que o reino de Deus não parou, o bem não parou, o anúncio do Evangelho não parou, a promoção da justiça e da paz não parou, com os homens e mulheres de boa vontade. Tanta gente fazendo grande mutirão dos servos de Deus, homens e mulheres que se colocam a serviço da vida, do bem, da justiça, da paz. Estes são sinais do reino de Deus também hoje, em nossos dias. Vamos agora também
ao quadro do santo do dia. Foram pessoas que também deram o seu sim ao Senhor. Acompanhemos. Hoje, dia 13 de janeiro, dia de Santo Hilário de Poitiers. Hilário nasceu na França no início do século IV. Pertencia à família pagã abastada que lhe proporcionou educação e instrução privilegiada. Procurou na filosofia do seu tempo a luz da verdade plena, sem a encontrar. Finalmente veio a conhecer o Evangelho, que considerou a mais pura fonte de luz e de verdade. Converteu-se ao cristianismo, sendo batizado com 30 anos. Estava casado e tinha uma filha. Depois da sua conversão e de todos os membros da família, procurou viver no lar uma vida profundamente cristã. A igreja tinha saído há pouco das perseguições. Eram, portanto, os primeiros tempos de paz. Isto parece que deveria ser para ela e para os cristãos uma vivência tranquila de fé, pela qual tanto tinham sofrido. No entanto, o século IV marca para a Igreja uma provação mais terrível do que a das perseguições sangrentas, a divisão interna, a heresia, o cisma. É o momento da heresia ariana, provavelmente a maior prova atravessada pela Igreja em sua história milenar. Por volta do ano 353, enquanto Hilário vivia tranquilamente em seu lar, com a esposa e filha, foi chamado a suceder ao bispo de Poitiers. Na proposta do povo e do clero que lhe pediam aceitasse o cargo de pastor da diocese, viu com clareza a vontade de Deus. Conforme a norma vigente em igrejas de algumas regiões, como Roma, Egito, Oriente, em casos semelhantes ao de Hilário, o bispo já não podia viver maritalmente, devendo trocar os encargos do lar pelo serviço exclusivo da comunidade cristã. Foi o que fez. Com o preparo intelectual e espiritual que desfrutava, Hilário estava destinado a enfrentar a tarefa de defender a fé cristã contra o arianismo. Acabou sendo no Ocidente o que Santo Atanásio fora no Oriente, intrépido defensor da fé. Nesta controvérsia doutrinária, vital para a sorte da Igreja, Hilário soube juntar dois extremos difíceis de se harmonizarem: o espírito de doçura e persuasão com a intransigência mais corajosa. Diversas vezes enfrentou o poder ditatorial dos imperadores. Foi desterrado para o Oriente. Esse desterro lhe deu oportunidade de conhecer as comunidades cristãs mais antigas e o pensamento dos maiores sábios da Igreja. Do exílio escreveu alguns livros contra o imperador Constâncio e contra Auxêncio, porque eles favoreciam a heresia. O próprio Santo Hilário caracterizou com uma frase sua têmpera de defensor da fé cristã. Enganam-se os que creem que conseguirão me fazer calar. Falarei pelos escritos, e a palavra de Deus, que ninguém pode destruir, voará livre. Além de livros que atacavam aqueles que queriam destruir a fé cristã, escreveu outros em que procurava explicar as doutrinas da Igreja Católica. Ele também era artista. Foi um dos primeiros a escrever hinos que eram recitados e cantados nos encontros dos fiéis. Após 4 anos de desterro, voltou à diocese de Poitiers, onde foi recebido triunfalmente. Devido à resistência enérgica do povo cristão daquele local, fiel em seguir o maravilhoso exemplo do próprio bispo, a heresia ariana não conseguiu tomar pé naquela diocese. Passou ainda 6 anos na atividade pastoral em sua diocese, promovendo inclusive um sínodo, a fim de restabelecer a antiga vivência cristã e purificar as igrejas da França dos resíduos do arianismo. Depois de uma vida agitada, Hilário faleceu de morte tranquila, em 367. Foi logo venerado pelos fiéis que tanto o amavam. No século passado, o Papa Pio IX o declarou doutor da Igreja. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, conhecer e proclamar fielmente a divindade de vosso Filho, que foi defendida com firmeza pelo vosso bispo Santo Hilário,
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Hilário, rogai por nós. Hoje nós temos a alegria de acolher o nosso programa, o Povo de Deus, o Senhor Beru, que muito conhecido em nossa cidade de Caxias, nossa paróquia de São Benedito, Iris Regina, que canta e encanta, faz o louvor a Deus muito bem. Boa tarde, senhor Beru, obrigado por ter vindo. Padre Ribamar. E o senhor também ajuda a rezar o texto, né? A TV Guanaré, sempre às 18 horas. Sim, estamos aqui na Rádio Guanaré, tem uma semana para cada paróquia da nossa diocese e estamos juntos aqui. Na missão, né? Na missão, muito bem. Iris Regina, que alegria, né? Eu quero estender pela sua presença, Iris Regina, o meu abraço a todos os cantores e cantoras religiosas, a nossa cidade, a nossa paróquia de São Benedito, né? Porque vocês fazem louvor a Deus na liturgia. Mas é aquela música bonita, acho que podemos tudo doido para ouvir aquela música de Flores. Conta um pouquinho como foi que apareceu essa música, a inspiração, quando nasceu. Sim, ela nasceu de um momento um pouquinho triste, né? Na faculdade, nós perdemos uma professora maravilhosa, infelizmente, e eu senti muita falta dela. E aí em casa veio a questão da letra, né? Porque era uma pessoa que dava uma aula divinamente bem, uma pessoa maravilhosa, amiga de todo mundo, mas infelizmente ela cometeu suicídio, né? Infelizmente. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, querendo entender quais os motivos que ela teria levado. É por isso que essa letra é tão positiva, a letra tão bonita, tão cheia de autoestima, interessante, muito feliz essa letra, porque não deixa para fazer o depois, tem que ser fazer aqui agora. e agora. É uma letra muito feliz e cantando a gente já faz terapia, né? Isso. Gente, vamos ouvir de Iris Regina essa música de autoestima muito bonita, de Flores. Essa música é também um conselho e também ao mesmo tempo terapia, né? Com você, Iris. Amém. Pai, vejo o que acontece ao teu redor, mesmo que esteja na pior, você precisa perceber que toda a força está em você. Pare, saia desse quarto escuro, olhe por cima do muro, veja as crianças desenhando o escuro. Porque você parou de sonhar? Será que o trabalho está a escravizar? Sua família como está? Pra que tanta riqueza guarda? Tudo que você possui aqui vai ficar. O que importa é ser feliz agora, pois amanhã não sabemos que vai chegar. Abrace quem do seu lado está, enquanto pode abraçar. Dê flores agora, pra perdoar não tem hora. Ligue só pra saber como está quem ama você. Dê flores agora, pra perdoar não tem hora. Ligue só pra dizer eu amo você. Dê flores agora, pra perdoar não tem hora. Ligue só pra saber como está quem ama você. Dê flores agora, pra perdoar não tem hora. Ligue só pra dizer eu amo você. Eu amo você. Vocês cantam também, que até deixa a gente com vontade de ser cantor. Então, estamos aqui com o senhor Beru,
Beru, como foi que começou sua experiência com Deus, com a igreja? Há muitos anos que já o vejo assim na missão. E é interessante, Beru, andando pelas comunidades do interior da paróquia de São Benedito, o pessoal sempre pergunta pelo Beru. Assim, mãe, rapaz, então isso foi um grande missionário por aqui. Como foi sua experiência com Deus, com a igreja? Fala para a gente aí. Os nossos telespectadores do Sistema Guanaré, boa tarde. Boa tarde aos nossos paroquianos da paróquia de São Benedito e toda a cidade. Padre Ribamar, a nossa caminhada como cristão e filho de Deus vem de criança. Porque quando criança, meus pais me levavam à igreja. E ali acontecia a celebração, ao raiar do dia, e voltávamos para a nossa casa, já depois de abastecido da palavra e do pão eucarístico. Pois muito bem. E esses pais, assim, os seus pais, tão assim felizardos que educaram na fé, que interessante. O pai, a mãe que educa na fé. Como é o nome deles? A nossa genitora, dizia assim, criou meu pai, nos criou, Silvandira Guimarães. E o nome do meu pai, Raimundo Nonato Guimarães, e a minha mãe, Maria José Lopes Guimarães. Pois muito bem. Aí eles lá no céu, que estão provavelmente muito felizes com a sua permanência na fé, na igreja, anunciando o evangelho, dando esse testemunho cristão. E vamos, depois voltaremos novamente com o seu Beru. Iris, temos mais músicas? Gente, hoje, nosso programa, música ao vivo aqui, tá certo? Acompanhemos Iris Regina. Como é o nome da música, Iris? Força e Vitória. Força e Vitória. Força e Vitória, muito bem. É de autoria sua ou de outro? Não. É de outro cantor. Mas De Flores, aquela outra, de autoria sua, né? Isso. Muito bem. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Muito bem, parabéns. Eita voz, até os anjos dão uma paradinha lá no céu para ficar escutando. Pois é, eu lembrei também, Beru, que você já fez algumas músicas. Nós não vamos cantar hoje, porque o seu grupo não está aqui, né? Mas breve podemos trazer todo o grupo aqui para cantar aquela música que você fala sobre a Eucaristia, né? E por que você criou essa música? É letra sua, né? Letra e música. Letra. O que significa a Eucaristia para você? A Eucaristia significa caminho que nos leva aos céus. Porque está na Bíblia, ele mesmo falando que fazer isto em memória de mim. Isso marca muito essas palavras de Jesus. Então, você receber a Santa Eucaristia
está cumprindo a vontade do Pai, quando você recebe com respeito, com amor, com carinho. Pois é, como a gente fala para a multidão, quero só lembrar, quando falamos Eucaristia, hóstia consagrada, corpo de Cristo, estamos falando da mesma realidade existencial, que é a pessoa de Jesus que se torna pão. Você recebeu o sacramento, batismo, Eucaristia, lembra de algum desses momentos assim que lhe chama a atenção? Provavelmente é lembrar do casamento. Eucaristia você ainda fez criança ou ainda foi adolescente, jovens? Criança, porque nossos pais sempre tinham aquela preocupação de nos levar para a formação. E recebendo esta formação quando criança, e fui batizado, e na sequência fizemos o crisma e em seguida a confirmação, toda a confirmação. Pois, muito bem, recebeu os sacramentos na vida. E é evidente, o casamento na igreja, né? Sim, o casamento na igreja. Como católico, e namorando uma jovem católica também, deu certo. Me casei na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, com o cônego Adércio Guimarães Júnior. Ele que fez o casamento, né? Exatamente. Ah, e se torna... Então deve fazer muito tempo, né? Desculpa aí. Exatamente. E ali, com o cônego Adércio, que já pertencia com um parentesco um pouco distante, mas a nossa família, porque também ele tinha Guimarães. Muito bem. Pois muito bem. Música novamente, nosso programa O Povo de Deus. Chamo de Deus, Senhor, chamo de Rei, Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Chamo de Deus e de Senhor, chamo de Rei, Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Pois muito bem. Eu não sei se nós vamos ter aquela música Diocese Missionária, senão pode ser outro momento, tá certo? Tá bom. Vai pensando aí, certo? Ou vai trabalhar, não sei. Porque nós não combinamos nada aqui para a gente ir preparado, aí, mas você, talvez o que você vinha pensando, pode ficar à vontade. Beru, na sua experiência missionária, na paróquia de São Benedito, que esteve em tantos interiores, o que mais marcou e também que conselho você daria para aqueles que ainda não fizeram uma experiência de igreja, de povo de Deus, né? Tem muita gente precisando entrar nessa caminhada. O que você diria para essas pessoas? Padre Ribamar, eu diria, tudo vem da família. Perdão. Tudo vem da família. Então, os meus pais me marcaram muito, porque não dá para esquecer de quando criança, quando eles me levavam para a igreja. E eu digo sempre assim, que se os pais levassem os seus filhos para a igreja, já estariam 90% catequizados. Porque a gente aprende em casa com os pais, e dali a gente não tem como esquecer, e vai apenas colocar em prática na vida do dia a dia. Eu ingressei realmente na igreja depois que fiz o ECC, Encontro de Casais com Cristo. Porque antes, era um católico aleatoriamente, ia para a igreja, assistia a missa,
saía, ia às festas, ia a outros lugares, etc. E depois do meu compromisso com o encontro de casais com Cristo, aí foi para valer na caminhada da igreja. E muito me marcou as Santas Missões Populares, há 20 anos atrás, 18 anos atrás, quando Dom Luiz fez uma visita na zona rural, e ali foi uma recepção muito linda, aquilo marca, e a família participando, o povo cantando, o povo querendo estar presente. Isso marca muito, Padre. São tantos acontecimentos que na missão nos marca, muita coisa assim que acontece e a gente termina percebendo que a missão é algo de Deus. Muito bem, em nosso programa, O Povo de Deus, música ao vivo, com você, Iris. Vamos lá. Eu sou essa diocese missionária que não fica parada e muito alegre vai anunciar o amor. Estou em estado permanente de missão, evangelizar teu povo na diocese de Caxias do Maranhão. São lindos anos de história e missão, levando a palavra a todos os irmãos, anunciando, testemunhando com amor, servindo a Deus no pequeno sofredor. Eu sou essa diocese missionária que não fica parada e muito alegre vai anunciar o amor. Estou em estado permanente de missão, evangelizar teu povo na diocese de Caxias do Maranhão. Pois muito bem, a missão é um dos pilares da ação, né, que é chamado como ação missionária da CNBB, né? Um dos pilares é a ação missionária e essa música, eu acho que ela vai ser sempre muito, muito atual. Porque a missão na igreja não para, é dito que a igreja, por essência, missionária. A igreja, por essência, missionária. Biru, e na igreja de São Benedito, essa missão permanente, como você citou muito, a IOSCC, consequentemente pastoral familiar, que faz a IOSCC acontecer, essas coisas tão bonitas que acontecem na igreja, né? Apesar que tem aquelas coisas do SCC que a gente diz assim, por propósito, não se faz propaganda nenhuma, né? Porque é uma coisa tão bela que ele disse, não, só quem está no encontro é quem vai, assim, vivenciar, que vai perceber toda essa beleza. Mas eu quero, Biru, através de você, mandar o meu abraço, assim, bem caloroso, abraço forte a todos os membros da Pastoral Familiar, do SCC também, a todos do Terço dos Homens e também de toda a equipe que reza o terço com vocês, novamente com o seu Manuel, o terço na TV Guanaré, melhor, na Rádio Guanaré, todo dia, melhor, de segunda a sexta-feira. Então, você é muito presente na missão, em tantos espaços importantes, né? E também no curso de noivos da paróquia, né? Que você ajuda a assessorar também o curso de noivos, né? É muito presente e obrigado por tudo que você tem feito na paróquia de São Benedito como missionário presente nos mais variados e diversos espaços e pastorais em movimento. Muito obrigado. Temos um minutinho para você dar a sua palavra final, se quiser mandar um abraço para alguém, e depois nós vamos encerrar com uma música. Padre Ribamar, eu quero lhe agradecer por nos ter acolhido na sua chegada na nossa paróquia e a todos os padres que passaram por ali.
todos eles, né, deu muito certo a nossa convivência. E eu digo assim que, voltando um pouquinho aqui para a catequese, se todos os pais trabalhassem melhor com seus filhos para que estivesse com eles presente na igreja, na reunião de pais e filhos, e levando a catequese, teríamos uma sociedade bem melhor, crianças mais educadas e mais vivenciadas, né, na fé. E aqui, através da pastoral familiar, eu quero deixar também o meu abraço a todos os membros da pastoral familiar da nossa paróquia e dizer que foi lá que eu aprendi, junto com todos, a ser cristão. Muito obrigado. Pois muito bem. E agora, vamos receber a bênção final e nós vamos terminar de maneira diferente. Recebemos a bênção final e você permanece conosco e ouvindo mais uma música aqui de Iris Regina. Mas Iris, quiser dar uma palavra, ainda temos um minuto para a palavra e para a música. Né? E 2 minutos para a música. Só agradecer o convite, né? Graças a Deus hoje deu certo. E mandar um abraço imenso para toda a Diocese de Caxias, meus irmãos da Paróquia São Benedito, Catedral, Nossa da Conceição, todo mundo, né? E que Deus abençoe a todos plenamente, que seja um ano de 2020 rico de bênção para todos. Pois é. Iris Regina, nesse sentido missionário, ela pode ir na sua cidade, na sua paróquia, para levar o show, né? Sim, um show sim. bonito, É o show de onde flores. ela canta e encanta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. que Deus esteja sobre vós para vos abençoar, diante de vós para vos conduzir, Amém. atrás de vós para vos proteger, Amém. ao vosso lado para vos acompanhar Amém. e dentro de vós para dar paz, saúde e alegria. E eu, em nome de Deus da Igreja, vos abençoo. E fiquemos também com a música de Iris Regina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pare, veja o que acontece ao teu redor. Mesmo que esteja na pior, você precisa perceber que toda a força está em você. Pare, saia desse quarto escuro, olhe por cima do muro, veja as crianças desenhando o futuro. Porque você parou de sonhar? Será que o trabalho está a escravizar? Sua família como está? Pra que tanta riqueza guarda? Tudo que você possui aqui vai ficar. O que importa é ser feliz agora, pois amanhã não sabemos se vai chegar. Abrace quem do seu lado está.